Oi, pessoal, meu nome é Marcelo José Domingos, eu sou doutorando na Universidade do Texas em Austin e estou aqui para convidar vocês para acessar a minha apresentação sobre o que aconteceu em Argel, Exilados, Panteras Negras e a CIA nos anos 1970, na coluna Nossas Histórias. Isso é um artigo, um pequeno artigo que eu escrevi de 30, 40 páginas, na época que eu estava estudando na Universidade de Texas em Austin, no ano de 2020, 2021. Tá? Essa comunicação minha é parte de uma parceria que nós temos com a Rede dos Historiadores Negros, o Portal de L10 e o acervo Kutney, ok? Então conto com a presença de vocês. Um abraço. Eu sou um homem negro, estou utilizando óculos. Esses óculos são transparentes. Estou utilizando uma camisa preta, sou careca, tenho um cavanhaque e o fundo é um armário preto com detalhes prateados. Vou falar sobre esse meu trabalho que eu escrevi há alguns anos atrás, que é um texto que eu coloquei como título provisório, que aconteceu em Argel, Exilados e a CIA. Me incomoda muito quando a gente vai falar sobre artigos e pesquisas acadêmicas, porque às vezes parece que as pessoas escrevem como que por milagre, né? Baixa um espírito e as pessoas começam a escrever. Por esse motivo eu gosto de falar como que os artigos foram feitos, e porque tem muito a ver com o meu processo de criação, né? É, eu trabalho, na verdade, o meu trabalho de doutorado atualmente é o trabalho de investigação sobre o ativismo negro em Brasília, no Distrito Federal, com uma base inicial dos documentos de inteligência produzidos durante a ditadura militar. E no segundo momento eu trabalhei também com os depoimentos, estou desde 2016 imerso nisso aí. Eu fui localizando algumas evidências que começaram a me incomodar, alguns incômodos, vamos dizer assim, né? É, por exemplo, eu me incomodava, por exemplo, alguns elementos relacionados a como que a esquerda brasileira se comporta nos anos 60 e 70, a relação que as esquerdas brasileiras tinham com o ativismo negro, com os ativismos negros no começo dos anos 80, e outras coisas que eu aprendi lá, por exemplo, eu tive de estudar muito sobre Black Power Movement, e lá eu tive mais contato com a produção dos Panteras Negras naquele momento. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, uma coisa me surpreendeu, que eu era muito comum a discussão nos Estados Unidos sobre os Panteras Negros como um partido político. Que como no Brasil é muito mais entendido como uma inspiração do que um partido político. E aí tinha uma coisa que não batia. Porque os Panteras Negros eram um partido político de esquerda, um partido político marxista-leninista. E aí, no meu trabalho, eu ia esbarrando volta e meia nos Panteras Negras ou na atuação das esquerdas brasileiras. E tinha uma coisa que não fazia muito sentido. E ainda assim, na minha investigação com os documentos de inteligência, eu via muitas referências aos Panteras Negros feitas pela inteligência brasileira, mas suspeitas. Eles nunca apresentavam, de fato, uma prova cabal das supostas conexões entre os Panteras Negros e as esquerdas no Brasil. Mas, veja bem, se a gente tem, ou se a inteligência acredita que existe uma conexão entre os Panteras Negras e as esquerdas brasileiras, tinha uma coisa que não batia, porque você chegava no começo dos anos 80, você vai pegar a literatura secundária, ela está falando assim, olha, que existe uma certa hesitância dos partidos de esquerda em trazer as demandas negras, do ativismo negro, para suas pautas partidárias. Aí eu falava, gente, é estranho, não havia essa comunicação. Então, isso eram questões que não eram exatamente formuladas na minha cabeça, mas me incomodavam. E aí ocorreu o seguinte, eu fui convidado a ser um fellow de um think tank, de um instituto dentro da Universidade de Tech chamado Center for Studies of Race and Democracy, CSRD. Esse centro é um centro que tem
é coordenado pelo professor Peniel Joseph, que atualmente é um dos biógrafos que recentemente lançou biografias do Malcolm X e do Martin Luther King. E trabalhando no CSIDS como fellow, eu tinha de produzir uma pesquisa original. E aí eu pensei, poxa, eu vou aproveitar esse momento, porque isso aí não é exatamente a minha pesquisa, né? Mas eu falei, vou aproveitar esse momento para investigar um pouco isso aí, né? Investigar uma coisa que me interessa aí, né? Então, tipo, eu comecei a repassar minhas fontes, e aí eu encontrei um evento muito estranho. O evento foi o seguinte: em 1970, você teve no Brasil a guerrilha urbana ter aprontado várias ações espetaculares, e uma delas foi o sequestro do embaixador alemão. E a guerrilha, naquele momento, a guerrilha urbana, negociou a vida do governador, do embaixador alemão, em troca da libertação de 40 prisioneiros. Até aí tudo bem, negociou-se e tal. Mas a gente tem que lembrar algumas coisas. A gente está no meio de uma ditadura, né? Então, supostamente, as informações elas são muito restritas, né? Você tem uma grande censura em cima dos meios de comunicação de massa. Mas, juntando o que eu falei antes, ou seja, da suspeita que a inteligência tinha dos contatos dos Panteras Negras, da atuação das esquerdas e essa hesitância das esquerdas em discutir a questão racial, o que acontece? Eu encontro um jornal em 1970, falando da chegada desses 40 guerrilheiros na Argélia e uma comissão de recepção desses caras. A comissão de recepção dos guerrilheiros brasileiros, de guerrilheiros brasileiros em Argel, tinha nada mais, nada menos que a nata da guerrilha urbana do terceiro mundo. Você tinha representantes das repúblicas africanas negras marxistas, muitos guerrilhas daquela galera, muitas pessoas de outros grupos, como, sei lá, Brigadas Vermelhas, IRA, etc, etc, e os Panteras Negras. Essa foi a comissão de recepção, de recepção que os brasileiros tiveram. Aí eu falei, não, peraí, esse contato de fato ocorreu. Né? Esse contato de fato ocorreu. Então, mas o que me escandalizou foi que, olha só, veja bem, isso é uma evidência pública, tipo, saiu no jornal para todo mundo ler, né? E ao mesmo tempo você via essa suspeita na inteligência que nunca era confirmada de fato, né? Então, por esse motivo, esse evento foi o meu ponto meu starting point, como a gente diz, né? Para começar a investigar. Porque eu falei, poxa, existiu de fato um contato público entre as diferentes perspectivas de interpretação da esquerda. Você vai ter um momento preciso no tempo e no espaço em que você vai ter a esquerda marxista ortodoxa brasileira se encontrando com uma diferente perspectiva de esquerda, um entendimento da esquerda que entende raça como um elemento relevante nessa equação, né? Isso é muito interessante. Eu acho que eu não falei. Os Panteras Negras, eles vão. Como que os Panteras Negras vão lidar com essa questão do marxismo? Não se é muito falado, ou pelo menos eu não tive contato, mas Lenin, na década de 20, ele já vai fazer referências não digo a utilidade, né, mas o papel desempenhado pelos trabalhadores negros dentro da ordem capitalista, isso é um papel revolucionário nesse contexto. Né? Isso é falado por Lenin em 1920. E, curiosamente, eu não me recordo de ver na esquerda ortodoxa brasileira isso sendo comentado de uma maneira aberta. Então, os Panteras Negras eles vão ter essa perspectiva que a gente vai vir a estudar no Brasil depois, chamada New Left, né? A nova esquerda. A New Left vai ser uma corrente dos anos 60, que vai pensar o marxismo trabalhando com outras, vamos chamar, interseccionalidades, como gênero e raça, por exemplo. Então, esse evento de Argélia é um evento muito interessante. E fica mais interessante se você considerar que isso foi noticiado num jornal de grande circulação. Aí eu não me recordo, a gente lê muita coisa, mas a gente não lê tudo. Mas eu não me recordo de ter lido, mesmo entre os nossos ativistas, seja pelos nossos ativistas, ou fosse pelos colegas da esquerda não negros, sobre essa questão, de falar sobre esse evento, sobre esse contato que eles tiveram com os Panteras Negras, né?
Então, essa foi a minha investigação. Aí veio essa questão na minha cabeça. O que que aconteceu em Argélia? O que aconteceu na Argélia, né? Aí na época, o que eu fiz? Eu estava na Universidade do Texas, então tinha uma vantagem do fato de eu ter contato não só com fontes que não são exatamente, como posso dizer, não são muito fáceis de se acessar no Brasil, e ao mesmo tempo eu tenho contato com pesquisadores que estão trabalhando em outras áreas. Por exemplo, no meu departamento você vai ter um especialista em Argélia. Então eu fui conversar com ele sobre isso. Falei, olha, cara, estou pensando em ver isso aqui e tal. Aí eu expliquei para ele minha ideia. Ele falou assim: olha, Marcelo, é difícil dos Panteras Negras não terem simplesmente só recebido esses caras. Argel, a cidade de Argel, onde todo mundo estava lá, é uma cidade pequena. Possivelmente eles se encontraram, eles tomaram cerveja. Entende? A situação só ficava mais complicada. Mas o ponto é, eu não tinha nenhuma documentação do que aconteceu depois desse encontro. E basicamente essa foi a minha investigação. Por esse motivo, o meu artigo, um artigo que vai ser publicado aí, ele começa com uma interrogação, porque tipo, eu não consigo concluir essa pesquisa por N motivos, né? Então, o que que eu achei? Como eu investiguei e o que que eu achei? As minhas principais fontes foram a documentação de inteligência no Brasil, a documentação de inteligência nos Estados Unidos, e depois disso, eu vou contar lá para o final, eu vou falar com os Panteras Negras, vou tentar localizar antigos militantes do Pantera Negra para conversar sobre isso, que é uma situação bastante interessante. Nos documentos do Brasil, o que, que eu achei? Basicamente, você tem uma referência clara, eu acho que, se não me engano, em 1971, 70, 71, que eles apreenderam uma série de documentos do grupo do Marighella, e lá falava-se de possíveis contatos com os Panteras Negras. Essa é a única referência, a única evidência que você tem, pelo menos que eu localizei até agora, de conexões de possível influência dos Panteras Negras dentro das esquerdas brasileiras. Não encontrei até agora nenhuma evidência de contatos entre os Panteras Negras e o ativismo brasileiro contemporâneo, que está, nesse momento, ele está sendo, né, tá sendo gestado em vários pontos do Brasil, especialmente Rio, São Paulo e Salvador. Né? Mas você não tem, de fato, uma conexão clara da influência dos Panteras Negras. O que é muito interessante, porque se por um lado você não tinha essas referências claras, você tem uma série de suspeitas. Então, por exemplo, você vai encontrar um documento você vai acessar os documentos do Arquivo Nacional buscando Panteras. Aí você vai encontrar, por exemplo, documento da censura. O que, que eles estão falando? Eles não estão falando, por exemplo, do cantor Tony Tornado, que foi no programa Flávio Cavalcante, em 1970, e fez o gesto, né, do punho cerrado do poder negro. Aí ele falou: olha, tem que censurar esse programa aí, porque essa influência do poder negro, não sei o quê, não sei o quê. E é muito interessante que, mesmo dentro da inteligência, não se fala do elemento marxista-leninista dos Panteras Negras. Parece que a repressão está mais preocupada com a influência dos Panteras Negras pelo fato de eles trabalharem a questão do racismo, que, aliás, era prevista, inclusive, pela Lei de Segurança Nacional em vigor naquele momento. Né? Aí eu busquei também os arquivos nos Estados Unidos. A minha ideia foi o quê? Vou pegar a minha experiência com os arquivos secretos no Brasil, e a partir disso eu vou tentar usar essa experiência nos arquivos dos Estados Unidos. E aí, na época do CSRD, eu tinha uma equipe boa de estudantes, né, de colégio, e a nossa líder, né, que era uma jamaicana radicada em Nova York, chamada Janelle, ela falou assim: olha, se você está procurando qualquer investigação que envolva exterior, você necessariamente você vai procurar essa investigação, vai procurar esses documentos na CIA. Não tem como, é na CIA. Aí eu fui, né? Vamos procurar. No Brasil, né? A gente quer um documento. A gente está procurando esse documento, a gente pode encontrar esse documento no Arquivo Nacional. Se ele existir, ele vai estar no Arquivo Nacional e vai estar acesso, você pode acessar ele digitalmente. Eu fui com a mesma cabeça boba, não, dos documentos da CIA. Você entra lá no cia.org e você entra lá no Reading Room, né, na sala de leitura, né? E lá você vai buscar os arquivos. Aí o que acontece? Tem um problema. Um problema que é meio óbvio para um americano, mas não é tão óbvio para o brasileiro bobo que estava pesquisando. O problema é o seguinte: a CIA ela trabalha com inteligência fora dos Estados Unidos, mas ela não pode monitorar os cidadãos americanos no exterior. Entendeu? Esse que é o ponto. Porque eu acho que eu não comentei com vocês, né? Realmente eu não comentei, isso é um dado muito importante.
O que os Panteras Negras estavam fazendo na Argélia? E esse ponto é muito importante para entender. O que os Panteras Negras estão fazendo na Argélia? Isso meu artigo vai explicar. Os Panteras Negras, eles estabeleceram uma embaixada em Argel. Mas, basicamente, os Panteras Negras que estavam nessa embaixada, eles eram fugitivos da justiça americana. Pelo fato de eles serem fugitivos americanos, em tese, eles não teriam direitos. Mas só que eles, como cidadãos americanos, não podiam ser monitorados pela CIA, entende? Só que eu falei, poxa, cara, cheguei num saída aqui no meu trabalho, né? Eu cheguei no beco sem saída, porque se os caras, se a CIA não pode monitorar os caras, que documento que eu vou ter deles? É um problema muito sério. Aí, o que eu encontrei lá? Porque veja bem, você tem os documentos que estão liberados por acesso ao público. Eu foquei nesses, primeiramente, né? Então, focando nesses documentos, o que eu achei lá? Eu achei uma série de reportagens que a CIA guardou para eles sobre um jornalista chamado Seymour Hersh. Aí que eu falei, rapaz, eu não vou concluir essa pesquisa, mas ao mesmo tempo eu encontrei uma coisa muito interessante. O que esse jornalista fez? O Seymour Hersh, ele denunciou que a CIA estava sim monitorando os cidadãos no exterior. Ele tinha fontes, você vai ter uma série de documentos lá, que ele vai comprovar por A mais B que a CIA estava monitorando os cidadãos americanos no exterior, estava monitorando os panteras negras no exterior e tinham panteras negras infiltrados. Olha que bacana, olha que interessante. E aí, as matérias nacionais, né? Ele lança essa matéria, se eu não salvo engano, no ano de 1974, e quando ele lança essa matéria em 1974, ela foi ter um impacto tão grande que precipitou a formação de uma comissão no Congresso americano para investigar os supostos abusos da CIA. E aí, gente, nessa parte da minha pesquisa, a minha investigação vira quase que um roteiro de cinema. Que eu até, quando estava lendo, falei, pô, isso aqui parece roteiro de filme de conspiração. Né? Você vai ter uma operação, essa brincadeira de criança, mas você vai ter uma operação da CIA de monitoramento e de monitoramento, desacreditação e contra-informação, chamada CAOS, ou em português simplesmente CAOS, né? Um acrônimo que fala mais ou menos de como que essa operação funcionou. Ela monitorou vários cidadãos americanos no exterior, inclusive os Panteras Negras. Né? Então, quando eu comecei a ler isso, eu falei, cara, tem muita coisa aqui. E o mesmo jornalista, o Seymour Hersh, ele vai fazer uma outra matéria em 1976, salvo engano, que ele vai informar que os documentos que eventualmente foram gerados poderiam ter sido destruídos. Né? E aí minha pesquisa chega meio que num impasse. Eu falo, pô, peraí. No Brasil, eu não tenho nenhuma suspeita confirmada. Né? Eu só tenho suspeitos, não tenho nenhuma, eu tenho pouquíssimas evidências da influência dos Panteras Negras, e mais, eu não tenho evidência do que aconteceu em Argel. Aí, no lado já no lado da CIA, eu tenho uma proibição formal que impede que os cidadãos americanos sejam monitorados. E se eles foram, esses documentos foram proibidos, foram queimados. Aí eu fiquei pensando, como é que eu faço? Aí eu acionei um outro contato, né? Conversando com o meu. E é muito interessante essa situação quando você está no exterior, porque nem tudo é tão óbvio assim. O meu orientador, que no caso é o professor Seth Garfield, e é um brasilianista, ele falou óbvio, falou assim, Marcelo, por que você não procura os Panteras Negras? Que é o óbvio, né? É o óbvio. Eu falei, mas, gente, faz todo sentido, né? Porque eu fiquei muito focado nos documentos de inteligência. Eu falei, não, mas vamos dar uma olhada no que os Panteras Negras vão dizer. Mais ou menos simples, né? Digamos que nos Estados Unidos você está mais perto de um Pantera Negra do que no Brasil. Mas o ponto é, como é que você encontra os caras? A gente não sabe no Brasil, mas acontece que a perseguição que foi pelo governo americano aos Panteras Negras dos anos 70, olha, eu vou falar para vocês, a exceção, aí, com certeza, da tortura, a exceção da prática da tortura, que foi uma coisa generalizada nas ditaduras latino-americanas, a exceção disso, a perseguição do governo americano a grupos políticos como os Panteras Negras não deixou nada a dever. São na ordem de centenas, se não milhares de prisões e centenas de mortes, vidas ou provocadas pelo governo americano. É uma coisa tão assustadora quando você mergulha na história dos Panteras Negras sobre isso, que você
Você fica se perguntando, você fala: "Cara, se é que os remanescentes Panteras Negras querem ser localizados". E aí foi uma história engraçada que aconteceu, que foi o seguinte, eu acionei os contatos, né, aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos para localizar os Panteras Negras. Aí, por um colega, né, por um colega meu, inclusive da rede dos historiadores negros, ele falou assim: "Não, eu tenho um contato dos Pantera de um Pantera Negra". Eu falei: "Pô, beleza, passa esse contato aí". Ocorre, gente, que os Panteras Negras, oficialmente, eles param suas atividades por volta de 1983, 84, né. Mas hoje nos Estados Unidos você tem um grupo lá chamado que é o New BPP, o Novo Partido dos Panteras Negras. É uma galera sediada em Houston, né, e aí eu entrei em contato com esse pessoal e tal, e o pessoal do Novo Partido dos Panteras Negras, eles são bem legais, né, são bem legais, é interessante conversar com os caras são socialistas, aquela coisa toda. Aí ele falou assim: "Ó, eu vou colocar você em contato com um cara", mas ele não me falou quem é esse cara, né. Aí, pois bem, eu tô lá, um dia desse na universidade, fazendo essa pesquisa, ligando para as pessoas, mandando e-mail, mandei e-mail para a CIA, mandei e-mail para o Arquivo Nacional, falei com as pessoas, etc, etc. Aí eu recebo uma ligação. E uma interessante falar aqui é que nos Estados Unidos é muito fácil você identificar a etnia da pessoa dependendo da forma como ela fala. É muito fácil, é muito fácil. É uma coisa, é muito interessante você entender essa nuance cultural para você entender o que vai acontecer na sequência. Me ligaram. E o cara do outro lado da linha falou assim: "Você que é fulano?" Eu falei: sou eu fulano. Eu tô sabendo que você tá querendo falar com um Pantera Negra. Aí eu pensei: "Poxa, deve ser o meu contato". Eu falei: "Não, tô realmente tô fazendo um trabalho aí sobre os Panteras Negras e eu tô interessado em algumas informações e tal". Aí o cara começou a conversar comigo, mas gente, eu vou contar um negócio pra vocês. No meio da conversa eu comecei a ficar preocupado, porque o cara não era negro, ele não era negro. E as perguntas às vezes eram mais ou menos assim: "Que tipo de trabalho que você quer fazer? Que tipo de pesquisa fazendo? O que que você quer contar? O que que você tá querendo saber desse negócio?". E o cara: "Tá bom então", terminou a ligação, falou assim, isso, mano, uns 20 minutos falando comigo. O cara: "Tá bom então, tá, a gente vai entrar em contato com você depois". Aí desligou o telefone. Gente, eu vou contar pra vocês, eu fiquei, cara, com um medo, mas eu vou te falar, eu fiquei com um medo, porque é muito complicado explicar isso aqui no Brasil, mas uma vez lá nos Estados Unidos, você tem uma o cidadão comum, vamos dizer assim, ele é muito desconfiado do governo, ele é muito desconfiado. Não é um acaso que grande parte das teorias de conspiração acontecem nesse lugar, nos Estados Unidos. E então, tipo, eu falei assim, falei: "Nossa, a National Security tá me ligando, tá, eles estão atrás de mim", porque isso acontece, a gente sabe dos caras que são recrutados pela CIA em universidades, a gente sabe que tem pessoas monitorando a gente, né, nas buscas que a gente faz. Toda vez que entra num site da CIA e faz uma busca, os caras sabem quem tá procurando, né. Então foi uma dúvida que eu voltei dos Estados Unidos, porque até hoje eu não sei exatamente quem falou comigo, né, eu não sei se eu estou sendo espionado. Mas faz todo sentido eu ser espionado, porque eu sou nos Estados Unidos eu sou latino, sou negro, eu tenho contatos com determinados setores do ativismo negro socialista, né, que até hoje é um pessoal mal visto lá nos Estados Unidos, e trabalho com ditaduras, então eu tô meio queimado, né. O fim das contas foi que eu apresentei essa pesquisa, infelizmente eu não tive resultados conclusivos, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz no sentido que, tipo, inadvertidamente eu consegui juntar elementos para um futuro livro, uma futura pesquisa mais aprofundada. Essa futura pesquisa mais aprofundada, com certeza, ela vai localizar e falar com remanescentes do Partido dos Panteras Negras, né, do pessoal dos anos 70, vai, obviamente, buscar os integrantes das esquerdas que estavam lá em Argélia, porque o meu tempo para produzir essa pesquisa, infelizmente, foi bem curto, foi um prazo de 3 meses, mais ou menos. Então, não tive tempo de falar com os nossos ativistas lá, que é muito interessante, que o ponto de vista deles é extremamente interessante. Vai ser um tempo suficiente para eu poder entrar nos arquivos da CIA de uma maneira mais. Porque, veja bem, eu fiz questão de trabalhar somente
com os arquivos da CIA que fossem públicos. Porque lá nos Estados Unidos, a lei de acesso à informação funciona de uma maneira diferente da nossa. Então, quando você quer uma informação especificamente, você tem que ser muito preciso no que você quer, porque senão os documentos vêm com os nomes cortados. Então, por exemplo, se eu quero informações sobre Marcelo Domingos, eles vão trazer todos os documentos com o meu nome, mas os outros nomes vão ser cortados. Então, eu tenho que fazer uma pesquisa muito precisa do que eu quero. Mas, potencialmente, é uma coisa muito interessante. Por quê? Esse futuro livre. Por quê? Porque vai, de certo modo, responder essa questão que me incomoda tanto, que é o que acontece em Argel no sentido, tipo, como que não a nossa, mas como que a perspectiva da esquerda brasileira nos 60 ortodoxa lidou com essa perspectiva dos Panteras Negras, a perspectiva de esquerda dos Panteras Negras. Como que eles lidaram? E mais, o que houve que a nossa esquerda nunca trouxe esse diálogo, né? Por que essa esquerda nunca trouxe esse diálogo? Porque a impressão que dá é que esse diálogo nunca aconteceu. E o ponto é, será que ele aconteceu? Né? É uma pesquisa bastante interessante. Possivelmente vai dar um livro e eu quis jogar, não jogar, mas eu quis apresentar essa ideia no nosso portal, mais no sentido de trazer essas questões para a intelectualidade negra brasileira, para pensar, sim, existem outras possibilidades de esquerda que não necessariamente são essa esquerda ortodoxa brasileira. Né? Então, tipo assim, como que os Panteras Negros lidavam com essa perspectiva? Né? Como que outros grupos lidavam com essa perspectiva? E por último, estou vendo aqui que meu tempo, isso aqui é um assunto que eu posso ficar falando assim por horas, mas meu tempo já está indo, então eu gostaria por último, lembrar um detalhe. Eu sou professor de educação básica, né? E, coincidentemente, eu estou trabalhando agora com os sextos e com os nonos anos, e os nonos anos na rede pública, aqui no Distrito Federal, onde eu estou nesse momento, eles trabalham exatamente com esse período. Eles trabalham com Guerra Fria e trabalham com ditadura militar. Né? Eu estou fazendo essa ressalva porque vocês vão observar que no meu artigo eu tenho algumas referências que não são necessariamente referências muito acadêmicas. É o caso, por exemplo, uma referência que eu faço ao Seymour Hersh, eu coloco uma referência da Wikipédia, no caso. Né? A ideia ali foi exatamente essa. A ideia não foi empobrecer o debate, mas, pelo contrário, tornar algumas informações mais acessíveis e utilizáveis pelos professores de educação básica nas escolas. Não, então, esse trabalho meu, esse artigo meu, esse pequeno texto, ele veste como uma luva, porque a gente está trabalhando no quarto bimestre dos nonos anos, tá certo? Gente, olha só, eu falo muito, eu peço desculpas porque eu adoro falar, enquanto mais falar de um assunto tão empolgante, tá? Eu estou aberto a dúvidas, por favor, entre em contato comigo, meus contatos estão lá. Olha, eu vou falar, eu não acredito nesse negócio que a pesquisa é minha. Pelo contrário, as trajetórias que nós fazemos nas pesquisas são únicas. É isso que me pertence e não vai pertencer a ninguém mais. Então, eu apresentei também esse artigo como tipo assim, olha, vamos colocar um germe de dúvida e vamos investigar. Eu vou ficar muito feliz se nos próximos anos eu encontrar alguém que foi nessa via de investigação, junto nessa dúvida, e desenvolver um trabalho acadêmico tão bacana quanto. Porque, sinceramente, é um assunto que nós precisamos muito explorar, tá? Especialmente essa discussão nossa de como pensar marxismo-leninismo com um entendimento de raça como uma variável realmente relevante, tá bom? Acabei de falar sobre o texto que eu estou publicando, né? O que aconteceu em Argel, exilados, Panteras Negras e a CIA nos anos 1970. Basicamente, as linhas gerais do meu artigo lidam com uma investigação que eu produzi à época que eu estava como bolsista do Centro para Estudos de Raça e Democracia na Universidade de Texas, em Austin, no ano de 2020. A principal discussão aqui são as diferentes perspectivas da esquerda internacional. Você tem um entendimento ortodoxo que a centralidade da raça na discussão, e por outro lado você tem a perspectiva da New Left, né, que era adotada pelos Panteras Negras, que vai entender a raça como um elemento relevante na discussão do marxismo-leninismo. Né? Então, basicamente, essa que é o meu grande problema. E o evento motivador que eu utilizo é um evento que ocorre na Argélia em 1970,
em que 40 guerrilheiros da esquerda ortodoxa brasileira são recepcionados na Argélia pela uma delegação de Panteras Negras. Isso foi noticiado num jornal de grande circulação no Brasil naquele momento, numa época de grande censura, e numa época que a própria inteligência tinha muitas suspeitas acerca da influência dos Panteras Negras dentro da esquerda brasileira, não necessariamente dentro do ativismo negro brasileiro. Tá? Eu espero que vocês gostem da nossa aula. Né? Na nossa aula, eu sou professor de educação básica, então a gente fala, mas sempre com aquele tom de aula. Tá? Espero que vocês gostem da minha comunicação e, por favor, entrem em contato se vocês tiverem qualquer dúvida. Valeu, muito obrigado.